Olá, galerinha! Tudo bem? Nesse vídeo de hoje vamos falar aí sobre alguns conceitos que perpassam todo o período aí de conquista dos portugueses sobre o Brasil, sobre as Américas, mas que às vezes, enquanto a gente está estudando as narrativas da história, dos fatos históricos, esses conceitos acabam aí quase que desaparecendo frente a outras questões mais conjunturais. Então, vamos aí aos conceitos gerais que motivaram a conquista. Então, são esses três conceitos principais: a fé, o comércio e a própria conquista, né? Vamos entendê-los um pouquinho. O que motivou e por que esses portugueses agiam como agiam. Então, nosso primeiro ponto é a fé. Então, você deve ter notado que as caravelas, as naus portuguesas, tinham sempre aí, então, a cruz da Ordem de Cristo aí desenhada em suas velas, né? Por quê? Porque junto com essas expedições haviam sempre padres, haviam sempre membros da Igreja Católica. A conquista da Península Ibérica, que formou os estados de Portugal e Espanha, se deu sempre motivada pela fé, né? Então, a Inquisição foi sempre mais forte na Península Ibérica do que em outros lugares da Europa, né? Então, a fé. Eles enfrentaram mares e mares para catequizar as pessoas, né? Aí, então, principalmente a ação dos jesuítas, né? Então, havia dinheiro, havia investimento da Igreja Católica, havia pessoal da Igreja Católica, porque não era simplesmente conquistar, ganhar dinheiro. Havia toda uma ideia de conquistar almas para Cristo, em converter as pessoas das novas terras, os gentios, essa gente que não conhecia Jesus Cristo, fazê-los conhecer a Jesus, né? Claro que, junto a isso, então havia a questão do comércio. E para entender a questão do comércio da época, a gente tem que voltar aí na questão do mercantilismo, né? Então, o mercantilismo era uma doutrina econômica que se estabeleceu por aquela época, que basicamente favorecia o poder do rei, né? Então, onde o rei era quem financiava o comércio e, ao mesmo tempo, quem ficava com boa parte desses lucros. Isso aí também dentro das ideias de metalismo, que é propriamente a ideia de acúmulo de metais preciosos, especialmente o ouro e a prata. E aí é importante entender o porquê que durante os primeiros 30 anos aí o Brasil ficou meio que esquecido. Porque, afinal de contas, aqui não foi encontrado ouro. Então, como obter esse ouro? Esse ouro se obtinha, então, através do comércio, e em especial o comércio com as Índias, o comércio das especiarias, né? Ou de outros produtos. Então, começou-se a retirar o pau-brasil, começou-se, então, depois a instalação da cana-de-açúcar, né? E também o próprio comércio de escravos. Tudo isso estabelecido dentro do Pacto Colonial, onde a metrópole, e aí entende-se o poder estatal aí do rei, né? Em associação com as burguesias, em associação com os grandes comerciantes, retirava então uma boa parte aí do lucro. Então a maior parte do lucro ficava sempre com a Casa Real e com os seus comerciantes associados. Então, o que se comercializou nesse primeiro momento aqui no Brasil? Basicamente, escravos, né? Inclusive escravidão indígena, embora essa fosse proibida pela Igreja, pela fé, porque afinal de contas a Igreja Católica queria catequizar os índios, ela não queria fazê-los de escravos, mas permitia então a escravidão negra. Então, a escravidão indígena, embora tenha ocorrido, esta era proibida, mas Brasil, né, gente? E você tinha então a escravidão
negra, que essa era legal, essa era aceita pela lei, onde então os portugueses ganharam muito dinheiro traficando pessoas da África para as Américas, em especial para o Brasil, para que trabalhassem então nas plantações de cana-de-açúcar. Tudo isso com o objetivo de acumular ouro para garantir uma balança comercial favorável a Portugal, para que Portugal sempre saísse lucrando mais nas transações do que os colonos, do que as terras em que eles encontravam, conquistavam e etc. Então, aí a questão da conquista. A questão da conquista, ela não envolve apenas a fé e o comércio. A conquista transcendia também essas questões dentro da própria mentalidade nobre, aí um resquício da Idade Média, de Portugal. Então, Portugal tinha essa ideia da aventura, da conquista dos mares, a conhecer o desconhecido. E aí vale muito a pena você pesquisar mapas da época, você vai observar coisas bem interessantes que vai dizer assim, terra incógnita, vai dizer terra desconhecida. Você vai encontrar lugares onde ninguém havia pisado dentro daquela mentalidade europeia, né? Então isso havia um gosto de aventura, um gosto de conhecer o desconhecido, né? Que trazia muitas pessoas da Europa, a própria que já comentamos aqui em outro vídeo, a história de Hans Staden é uma história de aventura, de uma pessoa que queria conhecer o desconhecido e de fato conhecer o desconhecido, ter a oportunidade aí de ver aí os índios tupinambás, né? Então você tem então esse desejo de aventura e de conquistar, né? Então, nobres que não tinham mais possibilidade de conquistar terras, e a própria história da União Ibérica se dá nesse sentido, né? Espanha significa expansão, né? Significa conquista, né? É essa ideia de que você vai conquistar, vai chegar onde ninguém chegou, né? E isso permeava, assim, também e junto com então os capitães queriam então esse reconhecimento da nobreza de que eu fiz algo importante, eu participei de batalhas e venci em minha vida, né? E ao mesmo tempo haviam também os degradados, né? Os degradados eram aquelas pessoas que haviam perdido tudo já nas suas vidas, já haviam estado na prisão na Europa. Então, vinham para cá também com essa ideia de poder conquistar uma nova vida, poder ter uma vida diferente aqui nas Américas, né? Então, uma segunda chance de vida, né? Eu não posso mais voltar para a Europa, cometi crimes lá, então aqui eu vou ser alguém, mesmo que continue cometendo crimes por aqui, né? Mas então, você tem por um lado os nobres aí que em muitos capitães ou mesmo grandes burgueses que queriam fazer aventuras, participar de guerras e todo esse ideal nobre e guerreiro que havia na época. E do outro lado também você tem esses degredados que queriam uma segunda chance para a sua vida e que então acabavam se instalando por essas bandas, né? Tudo isso juntado com o desejo de lucrar, com o comércio e junto também com o desejo de espalhar a fé de Cristo por novos mundos, por novas terras. Beleza, galerinha? Até mais. Se tu gostou, deixa o like e comenta e essas coisas do YouTube.